Beleza. Tá ouvindo aí? Então tá. Então quanto daqueles produtos ele pode reduzir? Aqui ele pode reduzir 10%. Por quê? Porque é a margem de segurança que ele tem. Ele conseguiu um ponto de equilíbrio 900 unidades e vendeu 1.000. Então ele pode reduzir 10%. E a gente vai fazer as provas aí dos concursos. Vamos lá. 1. No que se refere aos métodos de custeio. O método de custeamento variável, que é o método gerencial, pelo qual todos os custos variáveis são alocados aos bens ou serviços, sejam eles diretos ou indiretos. Apresenta a vantagem de possibilitar que se encontre a margem de contribuição unitária de cada produto, podendo, pois, servir como instrumento de decisão de curto prazo. É isso, pessoal? Sim? Verdadeiro. Ele é uma ferramenta de quê? De tomada de decisão, de contabilidade gerencial. Verdadeiro. Tendo em vista que a análise de custos é um dos principais fatores que a tomada de decisões em uma empresa julga o item. Para se obter a margem de contribuição, é daqui para lá. Os custos fixos e variáveis devem ser subtraídos das vendas? Entra custo fixo, pessoal? Falso, não entra, só variável. Com relação aos métodos de custeio variável por absorção, julga o item que se segue. A margem de contribuição unitária de um produto é afetado pelo reajuste de valor do custo fixo? Margem de contribuição tem custo fixo? Não. Falso, só variável. Custo e despesa variável. Ah lá. Considerando as informações ativas relativas à empresa industrial hipotética Next, julgue o item subsecutivo. O custo e despesa variável da empresa supera 300 mil. Ele deu a receita de venda, ele deu o índice de margem de contribuição e o lucro operacional líquido. Aí que eu falo. Como é que a gente acha o índice de margem de contribuição? Como é que é? Aqui a receita total pela margem de contribuição aqui. Quanto que é meu índice que ele falou lá? Índice. Eu quero achar a margem de contribuição. Quanto que é minha receita total? Então, a minha margem de contribuição total é 500 vezes 0,20. Dá quanto? 100 mil. Não acabou o exercício. Tá? Aí eu tenho aqui, então, receita de venda, 500 mil. Menos custo e despesa variável, X. Margem de contribuição total, 100 mil. Quanto que é meu custo e despesa variável? O que ele falou? Custo e despesa variável, supera 300 mil? Aí ele dá, ó, custo e despesa fixa. Aí ele dá o lucro operacional. Quanto que é meu lucro operacional? Então, quanto que é minha despesa e o custo fixo aqui? 93 mil. Dúvidas? Fazer aqui do lado. Correto. Mas se ele pedisse o custo e despesa fixa, você sabia, 93. Mas a resposta foi lá, 400. Então está correto, é mais de 300. É, só fiz o exercício completo. Tranquilo? A metalúrgica Gela Bem fabrica geladeiras, cujo preço de venda é 2.000, unitário. O custo fixo por unidade é R$300 e o custo variável por unidade é 700. Sobre o preço de venda, incide 20% de imposto e 5% de comissão de venda.
Com base somente nessas informações, qual que é a margem de contribuição unitária do produto? Aqui, ó. Ele quer saber a margem de contribuição unitária. Quanto que foi minha venda unitária? 2.000 por unidade. Quanto que é o custo variável unitário? Aí eu tenho duas despesas variáveis aí. Eu tenho a despesa variável de imposto, ele vai variar conforme eu vou vendendo, e a comissão de vendedores. Quantos por cento é imposto? E a comissão? Então eu tenho 25% de despesa variável, que vem aqui, ó. Quanto que dá 25% de 2.000? R$500. Então, minha despesa variável é 500. Agora eu vou achar a margem de contribuição unitária. 2.000 menos 700 menos 500. R$800. Só para testar você. Tranquilo? Viu que margem de contribuição, pessoal? Exercício não tem mistério. A empresa Trilha e Trilha vende apenas um modelo exclusivo e patenteado de bota para esportes ao ar livre. No final de X5, ela elaborou a DRE, demonstração do resultado, para fins gerenciais, conforme a tabela abaixo. No período em questão, foram produzidas e vendidas 8.000 pares de botas. No final do exercício, em 31 de dezembro, não houve saldo remanescente em estoque de produtos em processamento e de produtos acabados. Então, ela vendeu tudo. Considerando uma unidade sendo um par de botas, a margem de contribuição unitária. Ele quer saber a margem de contribuição unitária dessa empresa. Vamos lá. Primeira coisa é venda. Aí tem o custo variável. Aí eu tenho despesa variável. Aí eu tenho a margem de contribuição total. Aí acabou o exercício. Dá quanto? 500? Ah. Agora eu vou dividir por quantas unidades vendidas. Quantas unidades vendidas? 8.000 pares. É 8.000. R$70,62. Tem resposta? Tem resposta? Então é isso aí. Essa prova caiu lá no Ceará esse ano. Tá fiscal de lá. Fiscal lá na beira da praia. O pessoal não muda muito, tá? É CESP. O que ele fala? Uma empresa industrial que fabrica e vende um único produto ao preço unitário de venda de R$60.
apresentou os seguintes custos e despesas em 2020. Custo variável total, despesa de venda e despesa administrativa total. Quantidade produzida e vendida no ano. Capacidade extensível às vendas. Primeira pergunta, com relação àquele exercício. A diferença entre o valor do custo unitário do produto calculado com base no método de custeio por absorção, que eu falei lá, e o valor do custo unitário do produto calculado no meio do custeio variável é de quanto? O que vai diferenciar o custo variável do custeio por absorção? O que é? É que no custeio por absorção, ele leva lá para o custo quem? O custo fixo. Então vamos lá. Fazer completo. Pessoal, a venda é igual para os dois, tá? Não muda. Ele vendeu R$60 a unidade. Quantas unidades ele vendeu? 10 mil unidades. A 60, dá quanto? 600 mil, né? Isso é a venda. 600 mil. Não muda método para o outro. Aí ele vai ter lá o material direto, que para os dois é igual. Material direto, que é matéria-prima mais embalagem, pode ser. MOD. CIF. Custo indireto variável. Quanto que dá aqui? 120 mais 70 mais 10. Só que aqui, ó, esse cara vai entrar onde? Aqui, ó. Então aqui é o CPV dele aqui, ó, do absorção. E esse aqui é o CPV daqui. Então 200 mais 120 é quanto? Ele quer o custo total. E aqui é 200. Quantas mil unidades eu produzi? Custo unitário. Custo unitário. Qual que é a diferença aqui, ó? Ele falou que é quanto? Tá errado. É 12. Em termos de resultado contábil, é correto afirmar que teria valido a pena. Olha lá, agora começa a você pensar, é que nem eu falei. Não vai vir lá, calcule a margem de contribuição. Às vezes vem, mas agora é para você pensar.
ter efetuado um gasto adicional de 40 mil em propaganda, ele está falando que você vai gastar 40 mil reais a mais em propaganda, no ano de 2020. No pressuposto, falando que vai acontecer, de tal gasto pudesse proporcionar, ele vai fazer o quê? Você vai gastar 40 mil reais de propaganda e vai aumentar o quê? 10% na quantidade de unidades produzidas e vendidas. Então presta atenção, olha lá. Quantas unidades eu produzi e vendi? E quanto que vai aumentar aqui? Dá quanto? Mais 1.000 unidades. Correto? Não é isso? E quanto que eu gastei de propaganda? Despesa de propaganda. Então ele quer saber se essas 1.000 unidades que eu produzi a mais vai suprir e vai ter lucro. Vamos lá. Como é que eu faço? Eu vou calcular a margem de contribuição unitária. Custo variável. 200. Eu tenho despesa variável? Tenho. Quanto? Despesa variável. Quanto que é? Não, variável. Aí eu vou achar a margem de contribuição total. Que dá quanto? 600 menos 250. Agora eu vou achar a margem de contribuição unitária. Fazer isso dividir por quanto? Por 10, velho. Calma, eu ainda estou vendo se eu vou fazer os 1.000 a mais. Dá quanto aqui? 35. Agora, para me achar o lucro lá com as 1.000 unidades a mais, é 1.000 vezes 35, que é a margem de contribuição. Quanto que eu vou ganhar aqui? E quanto que eu vou gastar lá? Vale a pena? É isso. Não, né? Eu vou gastar 40 e vou ganhar 35 com propaganda e eu estou tomando na cabeça. É assim que faz custo, pessoal. E a última lá, margem de segurança. Tá. Para me achar a margem de segurança da empresa, eu preciso achar o ponto de equilíbrio contábil ou operacional. Para ver quanto que ela está produzindo a mais. Como é que eu acho o ponto de equilíbrio contábil? Custo mais despesa fixa dividido por quem? Margem de contribuição unitária. Custo fixo é quanto? Custo fixo, 120 mil. Despesa fixa, 90. Margem de contribuição unitária. Então, meu ponto de equilíbrio contábil é 210 dividido por 35. Quanto que é meu ponto de equilíbrio contábil? Quanto? É por unidade.
6.000 unidades. E quanto que eu vendi? Não. Quantas unidades eu vendi? Então eu tenho uma margem aí. De quanto? De 4.000. Que é quantos por cento? E ele falou que é quanto? Então tá errado, é 40. Tá aí essa resposta. Dúvidas? Caiu agora, que tem 2 meses. Beleza? Então, se cair custo, uma questão de lucro, volume, custo, que é margem de contribuição, pontos de equilíbrio e margem de segurança, é certeza. Agora, pessoal, a gente vai ver sistema de alocação de custeio ou sistema de custo. A gente tinha visto método de custeio. Método. São 5 métodos. Absorção, variável, custo ABC ou por atividade, RKW e custo padrão. Esses são métodos de custeio. Agora a gente vai ver 2 tipos de sistemas de alocação de custo, por ordem e contínua. Se for a FGV que for a prova, tem que estudar essa matéria com carinho. Que eles amam. Amam essa matéria. Pessoal, então o que acontece no sistema de alocação de custos? O professor Eliseu, ele fala que a diferença é mínima, pessoal. As contas serão iguais, os lançamentos serão iguais. O que muda aí é que um vai ser por encomenda. O que é encomenda? O cliente encomendar a produção, o produto. E o outro vai ser em série. Encomenda, vai lá o cliente, eu quero esse produto, você pode fabricar para mim? Posso. O outro não, o outro fabrica em série. Isso é a diferença. Por isso que chama encomenda, por ordem, e outro é produção contínua ou por processo, que é assim que funciona. Então vamos lá ler um pouquinho do conceito aí. O sistema de acumulação de custo ou sistema de custeio está diretamente ligado à forma de produção, por ordem ou encomenda, ou por processo ou contínuo. Ah, lá vem o mestre falar. A expressão sistema de acumulação de custo diz respeito à definição da entidade que a empresa considera mais relevante custear. O que vai definir ali? Se ela vai definir se é por ordem, se é por encomenda, se o cliente vai decidir, ou se vai ser em série. De chegar ao custo dos produtos e das unidades produzidas, tendo em vista as características do seu sistema de produção. Sistema de produção, que ele fala. Quais são os sistemas? Por ordem, contínuo. Existem 2 sistemas principais e esses 2 caem em prova. Por ordem ou por encomenda, contínuo ou por processo. Produção por ordem, é que nem eu falei. O cliente vai lá na indústria, na empresa e vai contratar, ou na prestadora de serviço, eu quero fazer esse produto. Ou então o governo fala assim, eu quero um navio de guerra, com essas especificações aqui. Vai fazer esse tipo de produto. Normalmente é de longo prazo, pessoal, tá? Ela é descontinuada, porque o outro é contínuo, é em série. Tipo cimento. O Votorantim vai fazer cimento, é um atrás do outro. Esse aqui não, esse aqui vai lá, o governo vai pedir um navio de guerra, ou você vai lá, lá na sua casa, lá no Alphaville ou no Florais, vai pedir um móvel planejado. Aí eu, não, eu quero desse jeito aqui, isso aí é por encomenda. Quer dizer, não padronizado, ou seja, cada um vai ter especificações. A empresa programa sua atividade produtiva
a partir de encomendas específicas do cliente. Ordem de serviço, que nem a empresa vai falar assim, tem essa ordem de serviço, ordem de trabalho, ordem de produção, é sinônimo. Nesse tipo de atividade, os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem de produção ou encomenda. Essa conta só deixa de receber custo quando o produto estiver pronto, acabado. Então, quer dizer que você vai abrir uma conta lá, produtos em elaboração, que a gente viu. Ele vai começar a receber lá matéria-prima, mod, CIF, matéria-prima, mod, CIF. Só encerra quando o produto estiver pronto, encerrado. No caso do exercício terminar, enquanto o produto ainda estiver sendo fabricado, o saldo dessa conta será totalmente classificado como produtos em elaboração. A fábrica da empresa que eu falei. Produtos em elaboração é a fábrica. Uma vez pronto o produto, o saldo dessa conta é transferido para produtos acabados, estoque. Estoque de produtos acabados, é um ativo. E quando o produto já é vendido, que já foi encomendado, vai para o CPV. Custo da produção vendida, que é uma despesa. Ocorre quando a empresa produz atendendo a encomenda do cliente. Exemplo, indústrias pesadas. Construção de avião, de navio, por exemplo, é uma indústria pesada. Vai ser específico. Equipamentos especiais. Móveis planejados. Você vai lá na Todeskine e vai falar, eu quero esse móvel aqui para minha casa. Empresa de construção civil. Hoje tem muito isso aí. Você vai lá na Plaenge ou lá na São Benedito e fala assim, não, eu quero um apartamento nesse, banheiro desse jeito, sala desse. Isso é por encomenda. E gráfica. Vai lá o político falar, eu quero esse santinho aqui. Isso é por encomenda. Tratamento contábil, pessoal. Vai ser aquela conta lá, produtos em elaboração, que vai ser encerrada só quando o produto estiver pronto. Isso aí já, ele repete muito isso aí. Isso aí foi tirado do livro do professor Eliseu, tá? Para eu ver se tem alguma coisa assim diferente. Alocação direta, ordem é útil, tal. Aqui ele fala aqui, ó. A gente viu perda, né, pessoal? Perda. Perda normal é o quê? Custo. Perda normal, despesa. Ele repete, olha lá. Alocação de perda aos custos indiretos. Se a perda for normal, você vai alocar ela no custo indireto, no CIF. Se for anormal, é despesa. A regra geral é que os custos fiquem acumulados numa conta, ocorrendo sua transferência ao resultado apenas por ocasião de entrega. Pessoal, custo por ordem normalmente cai questão teórica. Tá? De cálculo eu nunca vi. Aí ele fala proporcionalidade no custo total. Quer dizer, por exemplo, você vai demorar 5 anos para produzir o produto. Ele pode fazer isso se ele quiser, se a empresa quiser. Ele vai o quê? Ele vai alocar proporcionalmente o que vai sendo acabado. Por exemplo, no primeiro ano você acabou 10% do produto. Então, 10% da venda que você contratou e 10% do custo você vai alocando proporcionalmente. E tem a proporção, ali é o custo total, tá? Proporção ao custo total, que é o quê? MOD, matéria-prima e CIF, os 3 fatores de produção. E tem a proporcionalidade do custo de conversão. O que é custo de conversão? É custo de transformação. É sinônimo. É MOD mais CIF. Então, ele deixa a matéria-prima de lado e só faz a proporcionalidade de MOD mais CIF. Aí tem uns exemplos. Que é proporcional, tá? Aí vem essa aí que é a produção contínua, que cai mais cálculo é dela. É a fabricação em série de produto. Um atrás do outro. Geladeira, cimento. Né? Isso aí em série. Quando a Brastemp fabrica lá, é em série.
Pessoal, o que acontece na produção contínua? A empresa ela vai encerrando o custo de produção. É diferente da produção por ordem, que ela só encerra no final do produto pronto. A produção contínua, não. Ela vai encerrando por período. E aí, pessoal, é igualzinho a gente calculou. CPP, CPA e CPV. Custo da produção do período, que é matéria-prima mod CIF. Custo da produção acabada é o estoque do produto acabado, é um ativo. E o custo do produto vendido é o quanto que ela vendeu, é a despesa. No sistema de produção contínua ocorre o problema de cálculo do valor a ser transferido da conta de produtos em elaboração para a conta de produtos acabados. Pessoal, vamos lá. Isso aí é importante. Quando a produção ela tá ocorrendo lá na fábrica, na produção contínua, só acontece na produção contínua. Isso aqui. Acontece o seguinte. Você tem 100 unidades de um produto. Acabou 50 unidades, essas 50 vai para produtos acabados. Aquelas 50 que ficaram na fábrica vai ser acabado. Mas existe uma técnica, a gente chama de anomalia, tá? Os doutrinadores chamam de anomalia, chamado equivalente de produção, que é o quê? Quanto daquele custo lá na fábrica poderia colocar ali para o produto ficar pronto. Um exemplo, você tem 100 unidades na fábrica, acabou 50, 50 vai para o estoque, produtos acabados. Aquele restante dos 50, se você tivesse alocado, vamos supor, 60% dos custos, toda a produção teria acabado. É isso que os autores falam. Então, uma parte daquela produção já era para ter acabado, só não acabou pela quantidade de produtos que está ali dentro. 60% de 50 é quanto? 30. Então, 30 era para ter acabado, mas só não acabou por quê? Porque ela tem mais de 30, ela tem 50. Então, isso chama equivalente de produção. FGV ama essa matéria aí, equivalente de produção. Se for a banca, tem que estudar com carinho. A gente vai ver os exemplos aqui. É uma técnica, é uma anomalia de equivalente de produção. Resume em transformar a produção em elaboração, olha lá, ele coloca entre aspas, em produtos acabados. Isso aqui é do autor lá, do Eliseu Martins. Então, ele vai pegar aquele produto da fábrica e jogar um grau de acabamento. Esse grau aqui, 50%, 60%, 70%, 80%, você vai jogar como se o produto estivesse acabado. Como se estivesse acabado. Mas não acabou. Porque, que nem eu falei, a fábrica, ela produziu 100 unidades, ela 100. E aí, 50, ali acabou. Só que 50 ficou. Mas se ele tivesse 30, ele acabava os 80. Mas ele não tem mais 30, ele tem 50. Então ele usa esse artifício para como se tivesse acabado. Porque a empresa está tendo muito o quê? Muita demanda, ela está tendo a gente chama de energia muito grande ali. Mas se tivesse só 30, ela acabava os 80. Ela só não acabou os 80 porque tem 50. Não, isso é na troca de exercício, um período para o outro. Vai ter um exercício aqui topzera aqui no final, aqui que vocês vão amar. Vamos lá. Aí deu um exemplo aí. Custo de produção do período. Vamos supor que o produto seja elaborado e os seguintes dados sejam disponíveis. Você tem custo de produção do período, CPP, unidade produzida, iniciada e acabada no período. Pessoal, esse é o melhor cenário que a gente pode ter. Cenário ideal, cenário perfeito que a gente chama. Quer dizer, olha lá, você tem um CPP de R$100.000, custo da produção do período. Quer dizer, vamos ali. Essa é a situação perfeita, ideal. Você começou e terminou tudo. Não existe, mas né, é difícil.
O CPP, que é matéria-prima mais MOD mais CIF, é quanto? 100 mil, certo? E quantas unidades ele produziu? Produzidas e 200? Então, quanto que é meu custo unitário aí? É 100 dividido por 200. 500 por produto. Então, meu custo de produção unitário é 100 mil dividido pelas unidades. Dá 500 por unidade. Certo? Só que nem sempre é assim. Aí ele dá um exemplo de produção equivalente. No período seguinte, isso aí foi um período. Foi um mês, ano, foi um período. Trimestre, semestre. No período seguinte, a empresa possui as seguintes informações. Então, vamos lá. Eu vou fazer em razonete que fica mais fácil enxergar. Fábrica. Produtos em elaboração. E aqui é um ativo, estoque de produtos acabados, prontos, terminados. Então aqui veio o CPP na fábrica de 100 mil. Meu estoque aqui de produtos de elaboração nesse primeiro período foi 0. Primeiro período. Então quer dizer que eu terminei toda a minha produção. E veio para cá. 100 mil reais. Esse é meu estoque. Para produzir quantas unidades? 200 unidades. Aí a gente chegou no segundo período. Período seguinte, segundo período. Aí ele tem um CPP. De quanto? Esse é o primeiro período. Aí veio o segundo. Quanto que foi? 107 e? Só que ele iniciou quantas produções? Quantas unidades? Ele iniciou aqui, ó, 230 unidades, segundo período. Iniciadas. E ele terminou quantas? Pessoal, se não tivesse equivalente de produção, se não tivesse, eu vou fazer o cálculo, depois eu volto. Se não tivesse, o que ele ia fazer? Se ele não usasse essa técnica, porque o quê? É opcional da empresa. Ela não é obrigada. Tá? Isso é questão gerencial. Então, ela tem 107.800 dividido por 210. Dá 513, o custo unitário dessa produção aqui, ó. Custo unitário. 513,33. Então, ela terminou 210. Então, aqui veio... espera aí. Isso mesmo, 107.800 por 230. Dá 468. É isso mesmo, 468.
69. Esse é por unidade. Aí você vai multiplicar pelas quantidades terminadas. Então dá 98, que ela terminou, 426,08, aproximando. Então vem para cá. 98, 426,08. Aqui eu tenho 200 unidades e aqui eu tenho 210 unidades. Quantas unidades sobrou aqui? 20 vezes 468. Dá 9.373,80. 100 equivalente de produção. Seria assim. 100 equivalente. Seria isso. Terminou isso, vem para cá. Ficou isso no estoque aqui de produtos em elaboração, na fábrica. Esse é meu custo lá que ficou. Só que a empresa utiliza esse método, essa técnica, essa, que nem o professor fala lá, professor Eliseu, essa anomalia de equivalente de produção. Como é que seria? Aí ele fala que as 20 unidades restantes tá com grau de acabamento de quanto? 50%. Ou seja, se ele fabricasse 220 unidades, ele acabaria 100%. Só que não foi isso que aconteceu. É isso que a equivalente de produção quer dizer. Que ele conseguiu acabar 50% lá. Produtos acabados, entre aspas. Isto é, cada uma delas recebeu metade de todo o processo necessário. Quer dizer, as 20 unidades recebeu metade. Se fosse 10, acabava tudo. Para calcular o custo médio por unidade, não podemos dividir o 107 por 210 e nem por 230. Por quê? 210 é sem a técnica. E 230 ele não acabou tudo. Como é que eu vou fazer agora? Não, 230 seria 100% da produção acabada. E 210 é se ele não utilizasse equivalente de produção. Mas ele utiliza essa técnica. Como é que a gente vai fazer? Ele vai pegar o quê? 20 unidades restantes. 20 unidades restantes aqui no estoque. Vezes quantos por cento? De equivalente de produção. Dá quanto? Agora eu vou achar o custo unitário no equivalente de produção. Que é quanto? Que é o 107.800 dividido pelo equivalente de produção. 210 mais 10. Foi. Foi. Esse exemplo é do professor Eliseu, do livro dele. Então, você vai pegar 107.800 dividido por 220, que dá um custo unitário equivalente de 490 por unidade. Você viu que mudou aqui? Olha lá. Porque ele acabou mais. Se ele acabou mais, ele levou custo mais. Levou mais custo para lá, por unidade. Acabou mais, né? É que nem eu falei. Se ele produzisse 220, era 100%. Mas ele produziu 230. Então, 20 unidades
está lá no meio termo. Aí ele usa essa técnica. Então, como é que vai ficar agora a produção acabada? Quantos produtos ele acabou de verdade? Agora que vem, quantos produtos ele acabou de verdade? 210 vezes o custo da produção de equivalente. Então, é como se ele tivesse acabado aqui 102.900. Então, para cá eu levo 102.900. 107.800 menos esse é meu estoque final. Eu posso fazer desses dois jeitos. Pegar o valor total do custo menos esse valor, ou pegar 20 unidades vezes 50%, 10, vezes 490. Tem que ser igual. O resultado tem que ser igual. Dez vezes 490, 4.900. Agora faz 107.800 menos 102.900. $107.800 menos 102.900. 4.900. Tem que ser igual. É obrigatório. Por quê? Porque esse custo tem uma parte desses 10 aqui, ó. Desses 10 aqui. Por isso que chama equivalente de produção. 4.900 do estoque final. Que é esses 20 equivalente a 10, que a gente chama. Por quê? Porque esse 102 tem uma parte desses 10 aqui. E esses 20 só tem parte dos 10 vezes o 490. Não entendi a pergunta. Porque ele utilizou equivalente de produção. Se ele não utilizar, seria esse aqui. Foi. Se dividir esse valor aqui, desse aqui, qual 210? Unidades? Será? Dividido por 490? Dá 210, isso mesmo. Aqui tem 210 unidades, mas ele trouxe custo desses 10 aqui, ó. Tá certo. Alguma dúvida de equivalente de produção? Agora não. Então, FGV, pessoal, se for principalmente Fundação Getúlio Vargas, gosta. Ou seja, 20 unidades, 50% acabadas, equivalem a 10 unidades 100% acabadas. É isso que ele está falando. É que eu falei, se a indústria produzisse 220, toda a produção acabava. Mas ela foi inventada de produzir 20 a mais. Assim, o custo médio será 490 por unidade. E o custo total será assim distribuído. 102 produtos acabados e 4.900 no estoque de produtos em elaboração na fábrica. Produção conjunta. Então, o equivalente de produção é isso. É quanto que a empresa poderia acabar com aquele grau que o exercício vai dar. 50%, 60%, 70%, 80%. Isso. O que é produção conjunta, pessoal? É quando uma matéria-prima se desmembra em vários produtos. Exemplo, petróleo.
Petróleo você faz gasolina, óleo diesel, lubrificante, massa asfáltica. Isso é coprodutos da matéria-prima. Outro, soja. Você faz margarina, você faz óleo, você faz farelo. Outro, milho. Você faz milho em pipoca, milho comestível. Você faz o quê? Etanol de milho, cana-de-açúcar, álcool, cachaça, açúcar. Isso são os coprodutos. Uma matéria-prima fazendo vários coprodutos, tá? Então vamos lá. Produção conjunta. A produção conjunta ocorre quando diversos produtos resultam de uma matéria-prima só. A produção conjunta é mais comum no caso de produção contínua. Ela é mais recomendável, tá? A produção em série, mas pode ocorrer na produção por ordem, nada impede. Exemplo, lá do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, emulsão asfáltica, que é a manta asfáltica. A partir do petróleo, boi, hoje está em moda aí, né? Bovino, que ele vai para onde? Alcatra, picanha, maminha, costela. E a soja, óleo, farelo, margarina. Ou seja, o mesmo material surge de diversos produtos conjuntos, normalmente classificados em coprodutos e subprodutos. A gente vai ver a diferença de coprodutos e subprodutos e sucata. Coproduto é o produto lá da matéria-prima mesmo. São os próprios produtos principais. Gasolina, querosene, óleo diesel. Só que assim chamados porque nascidos de uma mesma matéria-prima. São os que respondem pelo faturamento real. O grande faturamento da empresa, pessoal, quando a empresa fabrica vários produtos de uma matéria-prima só, chama coprodutos. A diferença de coprodutos e subprodutos, anota, é relação à receita da empresa. Então, o coproduto, a receita da empresa é a mais rentável, é 90%, vamos supor. E o coproduto dá 10%, o subproduto. Os coprodutos recebem custos e ficam no estoque. Pessoal, é o que a gente está estudando. O CPP, o CPA e o CPV. É os coprodutos. É o produto em elaboração da fábrica. Subproduto. Pessoal, o subproduto, ele só não é considerado um coproduto porque a receita é ínfima. Ó. Os autores falam que a receita é irrelevante, é pequena. Por isso que ele é um subproduto. Exemplo de subproduto. Madeira. Madeira faz móveis, vamos supor. Vários tipos de móveis. Mesa, cadeira. Aí sobra os quadradinhos assim, vamos supor lá, o subproduto lá. Aí ele vai revender aquele subproduto para artesão, para fábrica de brinquedo, ele já tem lá os compradores, mas a receita ali é pouca. Por isso que é considerado subproduto. São aqueles itens que surgem de forma normal durante o processo de produção. Só que, olha só, pessoal, olha só. Só que possui mercado de venda estável, quer dizer que já tem comprador para aquele subproduto da empresa. Tá? É igual coproduto. A única diferença de coproduto e subproduto é receita. Um é grande, a outra é pequena. Tanto no que diz respeito à existência de compradores, como quanto ao preço. Ele sabe o preço e quem vai comprar. São itens que têm comercialização normal, igual o coproduto. Então, o subproduto tem comercialização normal, lá com o cliente dele. Como sua participação na receita, no lucro da empresa é pequena, é ínfima, que a gente chama, os subprodutos não são considerados produtos propriamente ditos. Só que eles ficam na onde? No estoque de subproduto. Então, os coprodutos têm estoque, o subproduto também tem estoque. Do contrário, precisam receber parte dos custos de produção. Se ele não é um subproduto, ele se torna um coproduto. E aí, normal, CPP, CPA e CPV. Em função da sua pouca importância, é preferível não atribuir custo aos subprodutos. Pessoal, a gente não vai atribuir custo de produção do período ao subproduto. Custo de produção do período é só
coproduto. Subproduto não recebe. E como é que a gente vai lá fazer o lançamento dele? Eles não recebem custo. A sua receita é considerada o quê? Uma redução do CPP, do custo do período. Como é que é isso? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Madeira que a gente estava falando. Madeira é matéria-prima. Matéria-prima. Madeira. Aí a madeira faz o quê? Faz mesa, cadeira, armário. Essas são coprodutos da madeira, lá da indústria de madeira. Esses caras aqui, ó, vão receber o custo de produção do período. Matéria-prima mod CIF, certo? Vamos supor aqui que deu 100 mil de CPP. Então você tem lá a fábrica, produtos em elaboração, que é a fábrica. Aí 100 mil você tem lá de CPP. Só que aí você tem um subproduto, que é aquelas placas de madeira que você vende lá para o artesão. Aí vamos supor que a placa, o valor seja R$10. Daqueles 100 mil você teve 10. Aí ele vem para cá, ó, quando você vende. Como é um valor ínfimo, pequeno, ele vai abater o custo de produção. Então, o CPP vai ser quanto? 100 mil menos R$10 dá quanto? Assim que é. Então, aqui é o subproduto. E aqui é o coproduto. Então, é quanto? Isso. Ele vai abater o CPP. Beleza? Só que ele tem estoque, tá? Eles ficam no estoque de subprodutos. Ele é vendido. E aí a gente entra em sucata. Pessoal, sucata é o que a empresa não espera ganhar nunca. Vai lá, sucata, tá deixado de lado. É receita eventual, pessoal. Vai lá, o cara lá... Esse farelo de madeira aqui, ó, esse farelo aqui me interessa, eu vou colocar lá na caldeira da minha indústria. Você não tem interesse de vender? Eu vendo, é sucata. É receita eventual. Não é uma coisa constante da empresa. Olha lá. São aqueles itens cuja venda é esporádica. É realizada por valor não previsível, na data em que surge na produção. Não recebe custo e não fica no estoque. Calma aí, eu vou te falar. E não aparece como estoque na empresa, mesmo que exista em quantidade razoável. Sucata não recebe CPP, custo, e não são contabilizados como estoque, diferente de coproduto e subproduto. Os dois são no estoque. E tem sua receita considerada como outras receitas. Então vamos lá, pessoal. Como é que é? Continuando na madeira. Então você tem lá mesa, cadeira e armário, que são os coprodutos. Aí você tem a placa, que é seu subproduto. Aí você tem lá pó de serra, que é a sucata. Aí lá uma indústria lá que usa para caldeira fala, você não quer vender? O cara quer. Quanto você vende aí? Aí ele vai estipular um preço. Vai entrar no caixa dela e vai lá, receitas, outras receitas operacionais, lá na DRE. Não passa pela produção de custo aqui, pessoal. Vai direto lá no ativo no caixa. Aqui é ativo e aqui é DRE. Não passa pela produção. Diferente de coproduto e subproduto. Eles passam pela produção. Esse aqui não. Seria uma perca. Só que aí se transformou em sucata, tá jogado. Aí um cara foi lá e falou, não, eu quero comprar. Você não vai vender? Sucata você vende, se o cara quer comprar. Vai entrar caixa e outras receitas. Operacional. Ué.
Eu venderia. Não, com nota, sucata tem nota. Com certeza. E é obrigatório. Hã? É obrigatório ter nota. Aí, pessoal, tem um esqueminha para você não esquecer. Produção conjunta. Quer dizer que a mesma matéria-prima vai se dividir em vários produtos. Aí são os coprodutos, que são os produtos principais. Mesa, cadeira e armário. Subproduto, a placa lá que vai para o artesão. E a sucata, que é o pó de serra, que é o pó da madeira. Dúvidas? Tranquilo, né? Vamos lá. Um sistema de acumulação de custo é o critério adotado para agregar custos aos produtos e está diretamente associado ao tipo de atividade de produção da empresa. Sistema de acumulação são dois. Quais? Por ordem ou encomenda, contínua ou por processo. Nesse contexto, na fabricação de um produto não padronizado, feita por encomenda específica do cliente. Qual que é? 2018. Acho que contabilidade é difícil. Assinale a alternativa que apresenta a circunstância em que o sistema de custeio por ordem é indicado. FGV, pessoal, olha lá. Auditor do Rio. E quando que o sistema de produção por ordem é indicado? Quando há especificação do produto. Quando o cliente vai lá e pede o produto. Qual que é a resposta? São industrializados de acordo com a especificação dos clientes, pessoal. Em relação ao sistema de produção, assinale a opção que indica um exemplo de custeio por ordem. Quando o cliente vai lá e vai falar, eu quero esse tipo de produto, ou esse tipo de serviço. Quando é específico, conserto em carro. Cada carro que quebra tem um conserto diferente. Ou radiador, ou motor, ou é suspensão, ou é parte elétrica, ou é bateria. Letra A. O resto é tudo produção contínua. Fabricação de cimento, Votorantim vai lá e ó, um atrás do outro. Farinha, a moagem de farinha numa padaria. É pão, pessoal. Já viu para fabricar pão? Pá, é uma coisa. Petróleo também, refino de gasolina, direto. E biodiesel também. Então, a única aqui que é cliente vai exigir é essa letra A aqui, ó. Conserto de um carro, porque cada carro tem uma especificação, um tipo de defeito. Você chega lá, você chega na oficina mecânica, contabilidade de custo é serviço também. Você chega na oficina mecânica, o mecânico já sabe, não, esse aqui é só a bateria. É assim? É por série? É só bateria. Não. Cada um é específico. 4. Na metodologia de custeio por absorção, as rúbricas necessárias para o controle de custo e estoque diferem no que se refere ao sistema produtivos empregados. Produção. Pessoal, metodologia de custeio caiu lá para o auditor da Cefaz DF agora. Por absorção, as rúbricas, pessoal, rúbrica, que é os nomes das contas, o professor Eliseu fala que é igual. Não existe. Quer dizer que lá na metodologia por absorção, variável, ABC, padrão, sistema, é o sistema por ordem, o contínuo, eu vou mudar. Aqui é custo de produção do período. Lá no método variável, eu vou colocar custo da produção respectivo. Aí lá no custeio por atividade, eu vou mudar. Não vou chamar de custo de produção do período, vou mudar esse nome aqui. Não existe isso, pessoal. O nome é o mesmo, não muda. Então é falso. A rúbrica difere? Não. Nome, rúbrica, apelido é igual em toda a contabilidade de custo. CPP, CPA, CPV, matéria-prima, MOD, CIF, custo direto, pontos de equilíbrio, não muda. Pode ser o método ou o sistema que for, vai ser igual. E aí a gente vai fazer agora equivalente de produção.
Essa continha aí. Dúvidas? O que foi? Pessoal, aqui a gente vai ver todo o sistema de equivalente de produção, de um período para o outro. Tá? Por isso que eu escolhi essa questão aqui. A empresa Plix, não é Pix, né? Plix, limitada. Acho que em 2015 nem existia Pix ainda. Iniciou suas atividades no dia 1/11 de 2014, 1º de novembro. Ela produz embalagem de shampoo e adota o custeio por processo. Pessoal, equivalente de produção é exclusivo de sistema de produção contínua por processo. É exclusivo. Nos 2 primeiros meses de funcionamento, incorreu nos seguintes custos em reais. Em novembro e dezembro. Isso é o quê? Matéria-prima MOD CIF, é o CPP. Fatores de produção. O número relativo ao volume físico de produção foram iniciada, acabada em processamento. Iniciada, acabada em processamento. De cara, pessoal, olha aqui de cara. Em dezembro. Quantas unidades eu comecei em dezembro? E quantas que eu acabei? Veio daqui para cá, ó. De cara. Veio de outro período para lá. Por isso que eu acabei mais aqui. Porque 100 foi para lá. As unidades em processamento, tanto no final de novembro quanto no final de dezembro, receberam. Esse é o grau de equivalente. O exercício vai te falar. 75% de todo o processo necessário para serem acabados. Considerando que a empresa utiliza o método de custeio por absorção e adota o critério PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para avaliação dos estoques, calma que vocês vão ver lá, controle de estoque absorcivo, tá? PEPS, o EPS, média ponderada. O valor do custo, só que no PEPS aqui não vai influenciar o exercício. O valor do custo da produção acabada, ele quer o CPA de dezembro de 2014. Foi quanto? Através do equivalente de produção. Então vamos lá. Ele te dá. Você tem que fazer o CPP. Então, novembro. Começar com novembro. Quanto que é meu CPP de novembro? Quanto que é a matéria-prima? MOD. CIF. 1.000. Esse é meu CPP. 3.900. Até aí tudo bem? Tranquilo? Aí eu vou abrir a minha fábrica. Produtos em elaboração. É a minha fábrica. Então meu CPP veio para cá. 3.900. Tá lá. Para produzir lá os produtos. Quantos que eu comecei lá? Quantas unidades? Eu comecei a fabricar. Ele fala lá na outra tabela. 1.000 unidades eu comecei. Então vou anotar aqui. Unidades iniciadas. 1.000. Unidades acabadas. E aí ficou no estoque quanto? 100. Só que esse estoque ficou lá em produtos da elaboração, ele recebeu um grau de equivalente de produção. Certo? De quanto?
Então, quanto que dá aqui? 100 vezes 75%. 75 unidades equivalentes. Então, qual que vai ser meu custo de produção unitária de novembro? Custo de produção unitária de novembro vai ser 3.900 dividido por quanto? 975. Produtos acabados mais o equivalente. Entenderam até aqui? Aí eu vou fazer na calculadora, porque, né, 10 horas da noite. Dá 4. Então, 4 é meu custo unitário equivalente. Aí eu vou abrir outro razonete, falando produtos acabados, que é meu estoque. Quantos... Não, estou em novembro ainda, calma aí. Estou em novembro. Desses 3.900, desses 1.000 aqui, ó, quanto que eu acabei? 900 vezes 4. Dá quanto? Quatro. 3 e quanto? E quanto que ficou aqui? Esse menos esse. Agora eu vou fazer, ver se eu acho que é igual. Sobrou 100 unidades no meu estoque. Com 75% acabada de equivalente. Que dá quanto? Vezes 4. Quanto que dá? Aqui é 300. Bateu, né? Tem que bater. Então, o custo da produção acabada de novembro, 3.600. Só que ele não quer de novembro. Ele quer de quê? Dezembro. Tá chegando lá. Tranquilo? Agora chegamos em dezembro. Qual que é meu CPP de dezembro? Vai lá para a fábrica. CPP de dezembro. Quanto que é a matéria-prima aí? 1.000. MOD. 900 e? CIF. Então, meu CPP, eu vou somar. Somou aí? 202. Esse cara vai para onde? Para a fábrica. Vai para cá. Quantas unidades eu comecei lá em dezembro? Quantas acabadas? Acabadas. É. Em processamento. Pessoal, só que
Desse período de dezembro, eu tenho 950 e sobrou 80. Quanto que sobrou de dezembro aqui? 950 menos 80 de dezembro. Não. 950 eu iniciei, certo? Quanto que ficou no estoque? E quanto que dá aqui? 870. Do custo de dezembro. Por quê? Porque 100 unidades veio de outro período. Ok? 100 unidades veio do período anterior. Pode falar. Isso. Não. É só do período de dezembro. Por isso que aqui, ó, como é que eu sei? Porque eu não posso acabar sendo que eu tenho menos que eu comecei. Então eu tenho certeza que 100 veio do período anterior. Não, eu comecei com 950 e sobrou 80. Então eu terminei 870. Desse período de dezembro. Desse período de dezembro. Calma. Então, 800 unidades eu terminei em dezembro, que é do custo de dezembro. Quanto que é 870 mais 900, menos 970? 100 do período anterior. Só que uma parte já está com custo nela e a outra não. Uma parte ele trouxe o custo do período anterior. Certo? Só que esse 80 que está em processamento, que sobrou lá, ele vai receber o equivalente de produção. Vamos já matar o equivalente de produção aqui. Quantos por cento ele recebeu aqui de equivalente? De equivalente de produção. Quanto que dá? Quanto? 60, eu acho, né? 60. Então, essas 60 unidades são equivalentes, se tivesse acabado. Certo? Então, eu tenho 870 que acabou. Mais quanto? Dá quanto? Vamos voltar aqui. Eu iniciei quantas unidades em dezembro? Quanto que sobrou no meu estoque? Aqui eu vou mudar. Lá no estoque de produtos em elaboração. 80. Então, 950 que eu comecei, menos 80, quanto que eu terminei lá no período de dezembro? Quantas unidades eu terminei em dezembro? Terminei em dezembro. 970. Está faltando 100. Esse 100 veio da onde? Período anterior. Então, esse aqui é dezembro e esse aqui é o quê? Entendeu? Só que ele usa uma técnica chamada equivalente de produção dos produtos que sobraram na fábrica. Esse 100 eu levei para lá. Quanto que sobrou aí? Ele falou. Quanto que sobrou no meu estoque? Quanto que é o equivalente de produção?
Então é como se eu tivesse acabado a quantas unidades? Então eu tenho 870 mais 60 e mais essas unidades que não tiveram custo de novembro, que são quantas? Aqui foi 75. Quantas que faltam? 25. Os 100, ele levou para lá. Só que esse 100 já tem custo do período anterior. De quantos por cento? E quanto que sobrou lá? Dá quanto aqui? Então eu vou pegar esse CPP e dividir por essa quantidade equivalente. Que dá quanto? Dá 4,4. Esse é o custo unitário equivalente. Vocês entenderam? Tá aí, beleza? Por quê? Por que, professor? Você pegou só 25 unidades aqui. Porque 75% ele já colocou custo. Não posso somar de novo. Beleza? Então, 4.202 equivale ao produto todo. Quantas unidades ele terminou lá? Ele terminou no período. 870 vezes 4,4. $3.000. Mas é a resposta? Por quê? Só que tem quanto lá que ele está levando para lá? Pessoal, vamos aqui. Presta atenção. Aqui, ó. Aqui, ó. Quantas unidades tem no meu estoque? Quantas unidades sobrou lá? Quantas eu acabei? 80 eu terminei. Não, 80. Aqui, ó. Aqui, 80. Presta atenção, 80. Certo? Vezes 75%. Dá quanto? Vezes 4,4, que é o custo. Quanto que sobrou no meu estoque lá? Esse sobrou no meu estoque. 264. Quanto que eu gastei aqui? Menos esse dá quanto? Tá. Calma aí que eu vou voltar. 3.000. Só que ele levou quanto lá do custo que ele tinha aqui, ó? Quanto que ele tinha aqui?
300. Dá quanto? Mais, ué. Ele está levando o custo para lá. Calma aí que agora é o seguinte. Esse é o método de fazer. Tem, ué. Por quê, pessoal? Aqui, ó. Esse valor do custo de produção do período, ele acabou quanto aqui? 870 unidades, tá? A gente achou o custo unitário equivalente, certo? Então, ele tem 870. Mais 100 unidades, tá? Que veio do período anterior, correto? Do período anterior, ele já tem um custo de 300, certo? Está faltando o resto aqui. 25 unidades vezes 4,4. Dá quanto? Então, 300 mais 110 mais esse aqui que a gente achou, dá quanto? É o valor que a gente acha. Por quê? Porque 870 foi de dezembro. Aqui, ó. Não, é esse aqui, ó. Tô brincando, esse aqui. Por quê? 870 vezes 4,4. Dá quanto? Assim que a gente faz, ó. Quer dizer que eu terminei no período de dezembro 870 unidades. Vezes o custo equivalente. Dá quanto? Aí eu tenho 100 unidades, que veio do período anterior. Aí eu tenho 25, que é custo desse período, 75, que é custo do período anterior. 300. Esse vezes 4,4. Que dá quanto? Que aqui dá quanto? 4? 210? Não, tá errado aqui. Dá. É isso aí. Tem desse jeito e desse. Aí você escolhe. Vamos lá, vou fazer de novo. Tá cedo, pessoal. Vamos aqui, ó. Acabou, né? Beleza, pessoal. Bons estudos. Qualquer coisa, estamos aí. Acho que só da véspera aí. Não tem mais. Pessoal, dá uma lida lá no material que eu te mandei. É teórico e prático. Ali está tudo ali. De custo está tudo ali. Só dá uma lida. Qualquer dúvida, pode falar com o professor lá que ele me dá um alô.